O vácuo do espaço se estendia infinito ao redor da nave Estrela Errante. Não havia som, exceto o zumbido baixo dos sistemas de suporte à vida, um ritmo constante que ecoava nos corredores vazios. A capitã Helena Vasquez flutuava na ponte de comando, os olhos fixos na tela principal. Seus dedos pairavam sobre os controles, hesitantes. A missão era simples: mapear uma região inexplorada do setor Ômega-7, coletar dados de partículas cósmicas que poderiam reescrever teorias sobre a formação de galáxias. Isolamento fazia parte do pacote. Meses sem contato visual com a Terra, apenas transmissões de texto e voz, atrasadas por distâncias que desafiavam a imaginação. Helena ajustou o cinto de contenção, sentindo o peso familiar da gravidade artificial. Aos 42 anos, ela havia pilotado naves em missões rotineiras, mas esta era diferente. A tripulação era mínima. Ela, o engenheiro Marco Ruiz e a cientista Lena Korova. 3 mentes contra o nada. Tudo sob controle, murmurou para si mesma, verificando os sensores. A nave avançava a uma velocidade constante, 08C, cortando o tecido escuro como uma lâmina invisível. Fora das janelas blindadas, estrelas distantes piscavam como olhos distantes, imóveis. O dia, ou o que se chamava de dia no ciclo artificial de 24 horas, começou com a rotina. Helena preparou o café sintético, o aroma metálico preenchendo a pequena cozinha. Marco surgiu do compartimento de engenharia, esfregando os olhos. Leituras normais durante a noite, disse ele, voz rouca pelo sono interrompido. Nenhum pico de radiação, só o habitual. Lena, sempre a mais quieta, assentiu de sua estação de análise, os dados dançando em hologramas azuis ao seu redor. Elas conversavam pouco. O silêncio era o companheiro mais fiel. A missão previa isso, foco total, distrações mínimas. Enquanto a nave prosseguia, Helena monitorava o comunicador. A última mensagem da base em Marte chegara a 48 horas. Confirmação recebida. Continuem o mapeamento. Relatório semanal em 72 horas. Nada de urgência, mas algo a incomodava. Uma fração de segundo de atraso na sincronização dos relógios internos. Ela piscou, afastando o pensamento. Pressão do isolamento, pensou. Todo astronauta sentia isso eventualmente, a sensação de que o universo observava de volta. A anomalia veio sem alarde. Estava no meio da verificação matinal dos sensores de longo alcance. Helena inclinou-se para a tela, franzindo a testa. Um eco, não uma transmissão, mas um reflexo de sinal, como se a nave estivesse enviando ondas de volta para si mesma. Marco, venha ver isso, chamou ela, voz calma, mas com uma nota de curiosidade. Ele flutuou até lá, analisando os dados. Pode ser interferência de um campo de poeira estelar. Ômega-7 é cheio disso. Lena se aproximou, seus olhos estreitos atrás dos óculos. Não, olhem o padrão. É simétrico demais, como se algo estivesse repetindo nossos próprios pulsos. Eles pausaram, o zumbido da nave preenchendo o vazio. Helena enviou uma sonda de diagnóstico. A tela piscou. Delay de 0,3 segundos. Insignificante, mas persistente. Vamos recalibrar, disse Marco, digitando comandos. A nave continuou seu curso, o vácuo lá fora inalterado, estrelas fixas, escuridão absoluta. Mas Helena sentiu um formigamento na nuca, como se o espaço tivesse prendido a respiração por um instante. Horas se passaram, a rotina voltou, mas o eco permanecia, um sussurro nos dados. Lena passou o tempo analisando amostras de partículas, isolada em seu laboratório. Marco consertou um painel de ventilação que começara a chiar levemente. Nada grave, só o envelhecimento da nave. Helena ficou na ponte, sozinha agora, observando o vazio. O isolamento pesava mais que o esperado. Sem janelas para o exterior real, só feeds de câmeras que transmitiam o negro salpicado de pontos de luz.
Ela se perguntou se a Terra ainda existia ou se tudo aquilo era um sonho prolongado. Ao entardecer do ciclo, o comunicador emitiu um bip. Mensagem da base. Relatório recebido. Anomalia notada em seus dados. Investigar e reportar. Mas o timestamp estava errado. Enviada 11 minutos antes do previsto. Helena checou o relógio da nave. Sincronizado. Estranho, murmurou. Ela respondeu, voz gravada. Anomalia confirmada, eco de sinal persistente, recalibrando sensores, sem impactos na nave. Enviou, esperou. O delay normal era de 20 minutos para Marte, mas o silêncio se estendeu. 21 minutos, 22. Helena tamborilou os dedos no console. Marco, o comunicador está lento? Ele verificou de engenharia. Tudo normal aqui. Lena ergueu os olhos de seus dados. Talvez o eco esteja interferindo. Eles esperaram mais. Aos 11 minutos extras, o bip veio. Resposta da base. Entendido. Monitorem de perto. Fim de transmissão. Helena exalou. Um erro de cálculo, só isso. Mas o formigamento voltou mais forte. A noite caiu no ciclo artificial. Luzes dimeram para 40%. Helena flutuou até sua cabine, o corpo pesado de fadiga. Deitada no beliche, ouviu o zumbido constante. Fora, o espaço era silêncio puro, mas em sua mente o eco pulsava, como se algo lá fora estivesse escutando, repetindo, esperando. Enquanto a nave adormecia, os sensores registraram uma variação mínima na temperatura externa, 0,02 graus, insignificante, mas o padrão do eco se repetiu mais uma vez, como um coração batendo no vácuo. Se essa quietude inquietante está te prendendo, inscreva-se no canal para não perder as próximas partes dessa jornada pelo desconhecido. Helena acordou com um sobressalto no meio do ciclo noturno. O bip do comunicador. Não uma mensagem, mas um silêncio. A tela mostrava transmissão enviada, mas sem confirmação de recebimento. O delay agora era de 11 minutos exatos, além do normal. Ela se sentou, coração acelerado. Base aqui, estrela errante. Status. Voz ecoando no vazio. Nada voltou. O espaço, pela primeira vez, parecia não responder. Helena piscou para a tela escura do comunicador. O brilho fraco refletindo em seus olhos cansados. O ciclo noturno ainda pairava, as luzes baixas lançando sombras longas na ponte. Ela flutuou até o console principal, dedos trêmulos ativando os protocolos de diagnóstico. Sistema nominal, anunciou a voz sintética da nave, fria e impessoal. Mas o delay persistia, 11 minutos além do esperado. Como se o sinal tivesse se perdido em um vazio maior, um abismo que engolia palavras. Ela chamou os outros pelo intercomunicador. Marco, Lena, ponte de comando, agora! Sua voz saiu baixa, controlada, mas o eco no corredor vazio atraiu. Minutos se arrastaram. Marco chegou primeiro, cabelo desgrenhado, olhos alertas. O que foi? Perguntou, ancorando-se ao painel. Lena seguiu logo depois, carregando um tablet holográfico que piscava com dados preliminares. Helena apontou para a tela. O espaço parou de responder. 11 minutos de silêncio extra na última transmissão. Marco franziu a testa, conectando seu scanner portátil. Vou checar as antenas externas. Pode ser uma falha no alinhamento. Ele se moveu com eficiência, mas Helena notou a hesitação em seus passos flutuantes. Lena se inclinou sobre os logs de comunicação, dedos dançando sobre os controles. O eco de antes. Ele se sobrepôs. Veja aqui. Ela projetou um gráfico, linhas que se entrelaçavam, como ondas refletindo em um espelho invisível. O padrão não era aleatório. Repetia o pulso da nave, mas invertido, como uma resposta distorcida. Eles trabalharam em silêncio, o zumbido dos sistemas preenchendo o ar. Helena monitorava os sensores de longo alcance.
O mapeamento prosseguia, coletando partículas que dançavam em nuvens invisíveis. Mas algo mudara. As leituras de temperatura externa caíam em pulsos suaves, sincronizados com o eco. 0,02 graus, depois 0,04, insignificante para a nave, mas o padrão, como uma respiração lenta, aproximando-se. Isso não é poeira estelar, murmurou Lena, voz quase um sussurro. É reativo, como se respondesse aos nossos sinais. Marco retornou da verificação externa, rosto pálido sob a luz azulada. Antenas intactas, nenhum dano, mas há uma distorção no campo magnético ao redor da nave, fraca, mas constante. Ele pausou, olhando para o vazio além da janela blindada. Nada lá fora. Só o negro eterno, salpicado de estrelas que pareciam mais distantes agora. Helena sentiu o isolamento apertar como uma mão invisível. 3 pessoas em uma lata de metal, flutuando em um oceano sem margens, sem respostas da base, sem eco da humanidade. O ciclo diurno iniciou com luzes se acendendo gradualmente, simulando um amanhecer que nunca existia. Eles tentaram outra transmissão. Base, aqui estrela errante. Anomalia no delay de comunicação. Solicitamos confirmação de status. Helena gravou a mensagem, enviando-a com um clique. Esperaram. O cronômetro ticava. 20 minutos normais. 21. O formigamento na nuca de Helena voltou, mais insistente. Ela se virou para a janela, procurando movimento. Nada. Mas a sensação de olhos no escuro crescia, como se o vácuo tivesse aprendido a observar. Lena isolou-se no laboratório, analisando as partículas coletadas. Elas estão se aglomerando, disse ela pelo intercom, formando padrões que não seguem as leis conhecidas, como se fossem atraídas para cá. Marco checou os motores de propulsão, garantindo que a velocidade se mantivesse. Tudo estável, relatou, mas sua voz carregava dúvida. Helena ficou na ponte, sozinha novamente. O silêncio pesava. Ela se perguntou sobre erros humanos. Um cálculo errado no curso? Uma falha não detectada nos sistemas? Ou algo pior, o universo testando sua sanidade? Horas se estenderam. O bip veio aos 31 minutos. Resposta da base. Estática primeiro, depois palavras fragmentadas. Estrela, errante, monitor, eco, cuidado. A transmissão cortou. Helena congelou. Reproduza, ordenou. A voz sintética obedeceu, mas o áudio era limpo demais, como se editado. 11 minutos de delay, embutidos no timestamp. Marco correu de volta. Isso não faz sentido. A base não enviaria algo assim. Lena emergiu do laboratório, olhos vidrados. As partículas. Elas pulsaram no momento da transmissão, como se reagissem à voz. A tensão se instalou como uma névoa. Helena ordenou uma varredura completa de sensores. Telas se encheram de dados. Em campos magnéticos flutuando. Temperaturas caindo em ondas. Então, uma leitura isolada. Um objeto no radar de longo alcance. Distante a 0,5 anos-luz. Não uma estrela, não um asteroide. Uma forma alongada, movendo-se devagar. Amplie, disse Helena, voz tensa. A imagem surgiu. Borrão cinzento contra o negro, como uma sombra se esticando. Não se movia com a nave. Esperava. Parcialmente visível. Bordas difusas, como se o espaço a distorcesse. Eles observaram em silêncio. A forma não se aproximava, mas pulsava levemente, sincronizada com o eco. Helena sentiu o peito apertar. Isolamento absoluto. Algo lá fora, respondendo, observando. Não transmitam mais, disse ela finalmente. Vamos mapear isso em silêncio. Marco assentiu, mas seus olhos traíam o medo. Lena voltou ao laboratório, murmurando sobre reações conscientes. A nave prosseguiu, mas o ar parecia mais denso, o zumbido mais alto. Enquanto o ciclo avançava, Helena flutuou até a janela, pressionando a mão contra o vidro blindado.
O borrão distante piscou uma vez, como um olho se fechando. Rápido, incompleto, ela recuou, o coração martelando. O erro humano ou algo que reagia à sua presença? O espaço, agora, não só parava de responder. Ele escutava. Se essa sombra distante está te inquietando tanto quanto a Helena, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo no mistério que se desenrola. A forma permaneceu no radar, imóvel, mas os sensores captaram uma variação sutil, um sussurro de energia, ecoando o pulso da nave. Helena não dormiu naquela noite. O isolamento se tornava um inimigo vivo e o desconhecido cada vez mais próximo. 11 minutos. O número ecoava em sua mente como um relógio marcando o fim de algo. Ou o início. Helena flutuava na ponte, os olhos fixos no radar que piscava fracamente. A forma alongada permanecia lá, um borrão que se recusava a se definir. Não se aproximava, mas tampouco se afastava, como se esperasse, paciente, no limite do visível. O ciclo diurno se arrastava, as luzes artificiais lançando um brilho pálido sobre os painéis. O zumbido da nave era o único som, constante, mas agora parecia ecoar o pulso sutil da anomalia. 11 minutos. O número martelava em sua mente, uma contagem que não explicava nada. Ela ativou os sensores de alta resolução, ampliando a imagem. O borrão ganhou contornos vagos, linhas curvas que se entrelaçavam, como veias em um corpo invisível. Não era sólido, distorcia a luz ao redor, dobrando estrelas distantes em arcos impossíveis. Marco, traga o scanner de espectro, disse ela, voz baixa, como se falar alto pudesse alertar aquilo. Ele assentiu, flutuando de volta da engenharia com o dispositivo em mãos. Lena observava da porta do laboratório, braços cruzados. O rosto uma máscara de concentração forçada. Eles trabalharam em equipe silenciosa. Marco calibrava o scanner, enviando pulsos de energia para mapear a composição. A tela respondeu com dados fragmentados, densidade variável, como se a forma absorvesse e refletisse ao mesmo tempo. Não é matéria conhecida, murmurou ele, franzindo a testa. Emite um campo que interfere nos nossos sinais. Por isso o delay. Lena se aproximou, projetando suas análises de partículas. Veja, as nuvens que coletamos estão se alinhando com isso, como se fossem atraídas, formando uma rede, reativa à nossa presença. Helena sentiu um frio subir pela espinha. Isolamento absoluto, e agora isso, algo que reagia. Não um acidente cósmico, mas uma resposta. Ela checou o comunicador mais uma vez. Silêncio. A última transmissão fragmentada da base ecoava em sua memória. Cuidado! Palavras cortadas, como se o espaço as tivesse engolido. Não enviem nada, repetiu ela, mais para si mesma. O erro humano poderia ser o gatilho, uma mensagem errada, um pulso de sinal que chamara aquilo. Ou talvez o universo, em sua indiferença, tivesse decidido observar de volta. Horas se estenderam no vazio. A nave prosseguia seu curso, mas a velocidade parecia ilusória agora. O radar mostrava a forma pulsando devagar, sincronizada com o eco interno. 0,06 graus de queda na temperatura externa. O ar dentro da estrela errante ficava mais seco, os filtros zumbindo com esforço sutil. Helena flutuou até a janela blindada, pressionando a testa contra o vidro frio. Lá fora, o negro era absoluto, mas ela jurava sentir peso, como se olhos invisíveis a perfurassem, esperando um movimento errado. Marco interrompeu o silêncio. Capitã, os motores estão estáveis, mas o campo magnético da nave está se distorcendo, como se algo estivesse puxando. Ele pausou, olhando para ela com olhos que traíam o cansaço. Lena emergiu do laboratório, carregando um holograma que girava devagar, partículas se aglomerando em padrões que imitavam o pulso da forma distante. Não é coincidência, disse ela, voz trêmula pela primeira vez. Isso reage à nossa consciência,
aos nossos sinais vitais, talvez. O eco começou quando verificamos os sensores pela manhã. A dúvida se instalou como uma sombra. Helena se perguntou sobre falhas humanas. Ela havia ignorado o primeiro delay? Marco havia calibrado errado? Ou Lena, com suas análises, havia interpretado mal os dados? O isolamento amplificava tudo, transformando pensamentos em acusações silenciosas. Eles se reuniram na ponte, flutuando em um círculo improvisado, poucas palavras trocadas. Vamos desviar o curso, sugeriu Marco, apontando para um vetor alternativo no mapa estelar. Afastar-nos dessa coisa. Helena hesitou. A missão era mapear Ômega 7. Desviar significava falha, mas o medo existencial apertava. E se aquilo o seguisse? Ela aprovou o desvio, dedos digitando os comandos com precisão forçada. A nave respondeu com um tremor leve, ajustando a trajetória. O radar piscou. A forma não se moveu imediatamente. Mas então um pulso, lento, deliberado. A distorção no campo magnético cresceu, fazendo as luzes da ponte tremularem por um segundo. Helena agarrou o console, coração disparado. Status! Marco checou os sistemas. Tudo nominal, mas o eco, ele se intensificou. Lena observava o holograma, olhos arregalados. As partículas dentro da nave pulsaram em uníssono, como se o interior respondesse ao exterior. O ciclo noturno caiu sobre eles como uma cortina pesada. Luzes dimeram, sombras se alongaram nos corredores. Helena ficou na ponte, recusando-se a dormir. O borrão no radar ganhava definição sutil, uma extensão que se curvava como um braço se estendendo no vácuo. Parcialmente visível, sempre incompleta. Ela se perguntou se era vivo ou apenas um fenômeno que imitava a vida. O medo do desconhecido a consumia. Não o que via, mas o que imaginava além da borda difusa. Isolamento não era mais só distância, era a certeza de que algo observava, reagindo a cada respiração. Minutos se arrastavam. Aos 11 minutos exatos do ciclo, o comunicador bipeou. Não uma mensagem, mas estática pura, entrecortada por um som baixo, como um sussurro distorcido. Helena congelou, ativando a gravação. A estática formava padrões, ecos invertidos de sua própria voz, de transmissões antigas. Cuidado, repetia fragmentado. Marco correu para a ponte. Isso veio de dentro ou de lá? Lena se juntou a eles pálida. As partículas. Elas vibraram com isso, como se o espaço inteiro estivesse respondendo. A tensão psicológica se tornava palpável, um peso no ar reciclado. Helena ordenou silêncio total, sem transmissões, sem scans ativos, apenas observação passiva. Mas o radar não parava. A forma pulsava mais perto agora, não em distância, mas em presença. Um fenômeno que se infiltrava nos sensores, nos pensamentos. Ela flutuou para longe da janela, sentindo o erro humano como uma ferida aberta. Tinham chamado aquilo? Ou sempre esteve lá, esperando o momento em que o espaço parasse de responder? Enquanto a nave mergulhava na quietude forçada, o zumbido dos sistemas pareceu mudar de tom. Mais grave, como uma respiração compartilhada. Helena fechou os olhos por um instante, mas a imagem da forma persistia, lenta, observadora, incompreensível. O isolamento os unia em dúvida, e o desconhecido, aos poucos, se tornava o centro de tudo. Se esse pulso sutil está ecoando em você, como no vazio da nave, inscreva-se no canal para sentir o peso do que vem a seguir nessa escuridão crescente. A forma não desapareceu com o desvio. Em vez disso, os sensores captaram uma extensão sutil, como se ela se alongasse para acompanhar. Helena sabia que o capítulo seguinte seria decisivo, confrontar o invisível ou sucumbir à espera eterna. 11 minutos se tornavam eternos, e o espaço agora sussurrava de volta. Helena observava o radar com uma intensidade que doía nos olhos. A forma alongada agora ocupava mais espaço na tela.
suas bordas se estendendo como tentáculos de fumaça no vácuo. Não era uma aproximação física. A distância permanecia constante, 0,4 anos-luz agora, ajustada pelo desvio da nave. Mas a presença crescia, infiltrando-se nos dados como um sussurro que se torna eco. O ciclo noturno se aprofundava, as luzes da estrela errante reduzidas a um brilho espectral, sombras dançando nos cantos da ponte como memórias indesejadas. Ela flutuou para o centro da sala, ancorando-se ao console principal. Marco e Lena estavam próximos, mas o silêncio entre eles era uma barreira invisível. Cada um lidava com o isolamento à sua maneira. Marco verificava os logs de propulsão repetidamente, como se os números pudessem restaurar a normalidade. Lena traçava linhas no holograma de partículas, murmurando cálculos que não levavam a lugar nenhum. Helena sentia o peso do comando como uma âncora em seu peito. 11 minutos. O delay que começara como um erro, agora definia tudo, um intervalo onde o espaço decidia o que retornar e o que engolir. Os sensores internos estão captando variações, disse Marco, voz baixa, quase relutante em quebrar o quietude. Ele projetou um gráfico. Flutuações no ar reciclado, umidade caindo em pulsos sincronizados com o eco externo. Não era perigoso, ainda não, mas o padrão imitava batimentos, lentos e deliberados, como se a nave respirasse junto com aquilo lá fora. Lena ergueu os olhos, pálida sob a luz fraca. As partículas. Elas não estão mais se aglomerando aleatoriamente. Formam uma malha que ecoa a estrutura da forma, como se o interior da nave fosse uma extensão dela. Helena não respondeu imediatamente. Seus pensamentos giravam em torno do erro humano. Tinha sido a transmissão inicial, com sua voz gravada, que despertara aquilo? Ou o mapeamento das partículas, coletando fragmentos do desconhecido? O isolamento amplificava a dúvida, transformando colegas em espelhos de suas próprias inseguranças. Ela se perguntou se Marco via fantasmas nos painéis ou se Lena ouvia sussurros nos dados. O medo existencial se instalava. E se eles fossem os intrusos, perturbando um equilíbrio que o universo mantinha em silêncio? O radar piscou novamente. A forma pulsou, mais definida agora. Não totalmente visível. As câmeras de longo alcance captavam apenas silhuetas parciais, como um contorno desenhado na escuridão. Linhas que se curvavam e se entrelaçavam, dobrando a luz em ângulos impossíveis. Parecia se mover devagar, não em direção à nave, mas ao redor dela, circundando o curso desviado como uma rede se fechando. Helena ampliou a imagem, o coração apertado. Um braço, ou era uma extensão, se esticava, parcial, borrado nas bordas, como se o vácuo a dissolvesse antes de revelar mais. Rápido o suficiente para registrar, mas incompleto, deixando a mente preencher o resto com horrores imaginados. Ela recuou da tela, o formigamento na nuca, se tornando um arrepio que percorria o corpo. A visão alterava tudo. Não era mais abstração. Era algo que observava de volta, reagindo à sua percepção. Desliguem os scans ativos, ordenou ela, voz firme apesar do tremor interno. Apenas observação passiva. Não vamos alimentá-lo. Marco obedeceu, mas seus dedos hesitaram no console. Lena fechou o holograma com um gesto brusco, os olhos fixos no vazio além da janela. O silêncio que se seguiu era opressivo, pontuado apenas pelo zumbido alterado dos sistemas, agora mais grave, como um eco distante de um coração. Horas se arrastaram no ciclo noturno, o tempo se distendendo como o vácuo lá fora. Helena tentou dormir em sua cabine, mas o sono veio em fragmentos, interrompido por sonhos onde o espaço parava e a forma se infiltrava pelas paredes da nave. Acordou suando, o ar seco irritando a garganta. Voltou à ponte, encontrando Marco e Lena ainda vigilantes, flutuando em posições que pareciam estátuas. Alguma mudança? Perguntou ela, ancorando-se ao lado deles.
Nada visível, respondeu Marco, mas sua voz carregava o peso da mentira. O radar mostrava a forma estendendo-se mais, agora circundando a nave em um arco amplo. As partículas internas pulsavam em resposta, vibrando levemente nos compartimentos. Lena quebrou o silêncio. Eu sinto isso, não nos dados, mas... aqui. Ela tocou a têmpora, olhos distantes. Como se estivesse nos lendo, reagindo aos nossos pensamentos. Helena quis negar, mas a sensação era compartilhada. Uma pressão sutil, como olhos invisíveis perfurando a blindagem da nave. O erro humano se revelava em camadas. Eles haviam ignorado os primeiros ecos, atribuindo a poeira estelar, continuado o mapeamento apesar das leituras estranhas. Agora, o isolamento os forçava a confrontar a dúvida. Quem decidira pela missão mínima, sem redundâncias? Quem confiara nos sensores falíveis? A tensão psicológica se tornava uma entidade própria, dividindo-os sem palavras. Helena ordenou uma reunião breve. Vamos priorizar a sobrevivência. Desvio adicional se necessário. Sem comunicações até sairmos dessa região. Mas enquanto digitava os comandos, o comunicador bipeou. Não estática dessa vez, mas um silêncio puro, seguido de um pulso. 11 minutos exatos. A tela mostrou uma transmissão fantasma, ecos de suas próprias vozes, fragmentadas. Status, anomalia, cuidado, como se o espaço regurgitasse o que engolira, distorcido. Marco congelou. Isso é de nós, mas enviado de fora. Lena recuou, murmurando. Ele nos imita. Aprendeu. A forma no radar pulsou uma última vez, visível por um instante completo, ou quase. Uma massa alongada, veias de luz se entrecruzando, curvando-se em direção à nave como uma mão se abrindo. Incompleta, as bordas se dissolvendo no negro, deixando perguntas. Era consciente? Hostil? Ou apenas um espelho do medo humano? Helena desligou o radar, mergulhando a ponte em escuridão relativa. O zumbido da nave continuou, mas agora parecia uma resposta, não um conforto. O ciclo diurno raiou devagar, luzes se acendendo como um amanhecer falso. A forma não desapareceu, permaneceu, paciente no limite da detecção. Eles desviaram novamente, a nave cortando o vácuo em silêncio forçado. Mas o eco persistia nos pensamentos. 11 minutos onde o espaço parava de responder e começava a sussurrar. Helena flutuou até a janela uma última vez, vendo apenas o negro salpicado de estrelas. Algo observava ainda, incompreensível. E o isolamento, eterno, os deixava sozinhos com ele. Enquanto a estrela errante prosseguia, o desconhecido se fundia ao cotidiano. A ameaça não atacava, esperava, e no vazio, a dúvida se tornava o verdadeiro vazio.